Boa noite a todos. Nós iniciamos as gravações da semana, estamos no capítulo 21 e vamos ver alguns parágrafos do 8 ao 13. Vamos lá? 8 e 9. Maza arqala khutata Bulus fil ibhari ila Suriya. Maza arqala. O que dificultou, o que deixou difícil, Hutat, os planos, intenções, os projetos de Paulo, Hutatabulus, fil ibhari, para navegação, abhara, seria o verbo aqui, abhara, o verbo navegar, ila, a, Suria, para a Síria, Maza arqala khutatabulus fil ibhari ila Suria. B. ما بعض الأسباب المحتملة لعداوة التي أكنها اليهود لبولس؟ ما بعض, quais são alguns asbab, motivos? ما بعض الأسباب أسباب المحتملة, quais são alguns motivos possíveis, concebíveis para quais são alguns motivos possíveis para adawati, para inimizade? Essa é uma boa palavra para guardar. A gente acaba usando inimizade com Deus, inimizade com o mundo, o que nós vemos no mundo de hoje, muita adawa. Então, quais são alguns motivos possíveis para a inimizade que lati, akannaha, o verbo akana tem o sentido de tornar secreto, de esconder, mas pode também ter o sentido de apoiar, aqui no sentido de nutrir, de ter, né, de ter inimizade, de manter uma inimizade. E o ha está se referindo à inimizade, porque é feminino, adawa, dos judeus, al-Yahud, para, Bulos, para Paulo. Quais são alguns motivos possíveis para a inimizade que os judeus mantinham em relação a Paulo? 10. Hal kana tafadil mururi bi kanharia amalan jabanan. Audihu. Hal kana, foi, hal é a partícula da pergunta, kana é o verbo ser no passado, hal kana tafadi. Essa palavra ela tem o sentido de o evitar, o se esquivar, o tomar uma outra decisão, o não fazer. Então, será que ou foi o se esquivar da viagem ou da passagem, da travessia? Hal kana tafadil mururi? Então, foi o se esquivar da travessia. Bi, por kanharia, sem creia em português. Amalan, um trabalho, um ato, né, no sentido de ato. Jabanan, um ato covarde. E aqui é o oposto mesmo de um ato corajoso. Covarde? Audihu, expliquem vocês, expliquem vós, né? Explique. 11. كيف يتخذ المسيحيون اليوم التدابير لحماية أنفسهم قدر الإمكان؟ Até aqui. كيف يتخذ,
Yattakhidhu at-tadabir. Como tomam medidas, fazem arranjos, fazem projetos, fazem planos. Então, como Yattakhidhu at-tadabir, quem faz esses arranjos? Os cristãos hoje. Al-Masihiyun al-Yawm. Os cristãos hoje. Então, como, né? Então, como os cristãos hoje fazem arranjos lihimayati, para a proteção, himaya é proteção, deles próprios, anfusihim, né, literalmente de suas próprias almas, mas lógico no sentido proteção deles próprios, qadra al-imkan, dentro do possível, quando possível, de acordo com o possível, qadra al-imkan. وأي مثال رسمه يسوع في هذا المجال. وأي مثال, e qual exemplo, رسم, como nós já vimos em semanas anteriores, é o verbo desenhar, mas o sentido de رسم مثال, deixar o exemplo em português. Então, como deixou o exemplo, e esse ru está se referindo a مثال, porque é masculino, como Jesus deixou um exemplo nesse aspecto, fi hadha al-majal, nesse aspecto, nesse sentido, nesse campo. 12:13a. Kaifa asarat qiyamatu aftikhus fil jama'a. Kaifa, como? Asarat, influenciou. E o verbo asaras pede o fi. Influenciou o que precisa do fi. Asarat, o que influenciou? Qiyamat, a ressurreição. Essa é uma palavra muito importante de guardar. Faço até uma estrelinha, muito importante de guardar. Ressurreição, Qiyama, vai aparecer várias vezes. Afterhus, Eutico. Então, como a ressurreição de Eutico afetou, e aí depois eu preciso colocar o fi, a congregação, fil jama'a. E a última pergunta, ayu raja'in mu'assasin ala al-kitab al-muqaddas yu'azzi fi ayyamina man ghayyaba al-maut azizan ala qalbihim. Ayu raja'in, que esperança, mu'assasa ala, baseada na Bíblia, al-Kitab al-Muqaddas, yu'azzi, consola, traz consolo, nos nossos dias, fi ayyamina, nos nossos dias, quem, e aqui cuidado com a construção, quem a morte levou, retirou, fez com que se ausentasse uma pessoa querida do coração, né, deles, dessas pessoas. Então, que esperança baseada na Bíblia conforta nos nossos dias quem a morte retirou, levou embora alguém querido ao coração dessas pessoas?